Gente, de novo, eu demorei pra finalmente gravar esse vídeo aqui, mas vamos lá. No último vídeo eu terminei com o Percival partindo de casa, e agora a gente vai analisar como que é o começo da jornada dele. Logo que ele sai de casa, ele continua vagando sozinho, até que ele chega numa tenda. E como ele era muito inculto, ele não sabia diferenciar uma tenda, uma simples tenda, de um mosteiro ou de uma igreja. E quando ele vê a tenda, ele acha muito bonita e ele acha que aquilo é a casa de Deus, uma igreja ou um mosteiro. E ele entra, e dentro dessa tenda ele encontra uma donzela dormindo. E aí ele demonstra como ele é rude, como ele ainda é rude, porque ele ainda é apenas um gaulês incauto, né? um gaulês embrutecido. Assim que ele entra na tenda, ele vê a donzela dormindo e acorda ela com o barulho que ele faz. Ela fica com medo porque ela tá sozinha na tenda, e ela fala pra ele ir embora porque o amigo dela, ou seja, o namorado dela, digamos assim, pode voltar a qualquer momento. E ele quer porque quer um beijo dela. E ele beija ela à força, colocando o seu corpo por cima do corpo dela, e ele faz isso repetidamente. Fica bem ambígua essa parte no texto. Mas depois ele também vê que ela tem um anel, e ele toma o anel dela à força, distorcendo tudo que a mãe dele havia dito pra ele. Se vocês voltarem no outro vídeo, vocês vão ver lá o que a mãe dele falou com ele. E antes de sair, ele ainda vê que tem um monte de tortas e vinho, e ele come e bebe até se saciar, e aí ele vai embora. Só que antes de ir embora, ele fala o seguinte pra donzela que ele assediou: Damizela, desejo-vos todos os bens, agora vou embora bem pago. Sabei dar beijos bem melhores que as camareiras da casa de minha mãe, pois não tendes a boca amarga. Porém a damizela chora e diz: não leves embora meu anelzinho, serei maltratada por isso, e quanto a ti, perderás a vida a qualquer momento, tenho certeza. Mas ele ignora o que ela fala, e ele simplesmente parte. Quando ele sai e continua a jornada dele como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse feito nada de errado, o amigo dessa mulher chega na tenda e ele fica morrendo de ciúmes. Ele acredita que ela conta pra ele a situação, e aí ele não acredita totalmente nela. Ele acha que ela traiu ele, e como punição ele impede ela de trocar de roupa, e também impede o cavalo dela de receber qualquer cuidado, o que seria uma humilhação para uma mulher da nobreza. E ele também impõe que ele iria caçar o Percival. E essa condição degradante da amiga dele ia permanecer até que ele pudesse arrancar a cabeça do jovem gaulês que tinha ofendido a amiga e a honra dele mesmo, né, desse cavaleiro. Essa passagem, ela demonstra como o Percival ainda é muito rústico, porque ele trata da mesma forma que ele tratava as criadas da mãe dele, uma mulher da nobreza. E isso é inadmissível na concepção dessa sociedade nobre da França do século XII. Não é uma questão de igualdade de tratamento entre homens e mulheres, e não existe a ideia de igualdade de tratamento das pessoas a despeito de sua classe social. Como eu disse no outro vídeo, a sociedade ela pensava dessa maneira classista, em que as mulheres da nobreza deveriam ser melhor tratadas do que as mulheres do campesinato, as mulheres que eram servas, né? E é exatamente por isso que essa situação, para aquela sociedade que estava consumindo esse livro, era uma situação cômica e ao mesmo tempo trágica. Então aqui o Chrétien está utilizando um artifício tragicômico para mostrar o quão inadequado é o comportamento, o quão inadequado é esse tipo de comportamento para um cavaleiro, né? Embora o Percival ainda não fosse um cavaleiro, né, nessa parte da narrativa. Depois também mostra as consequências, né, desse tipo de ação. Colocar uma damizela em desgraça, em humilhação, e ainda causar um confronto entre os homens, né? Porque o amigo dela agora
deseja a morte do Percival. Isso só traz mais violência, que era exatamente tudo aquilo que a igreja estava se esforçando para evitar durante o século XII, porque ela sabia o quão violento poderia ser o mundo dos homens, né? O mundo dos cavaleiros. E essa questão da punição do amigo com relação à atitude da amiga e de não acreditar nela não é um tipo de crítica social da parte do Chrétien. É a reificação, é o reforço desse mundo masculino, desse mundo machista, desse mundo que o controle está sim na mão dos homens. Isso transparece do texto. De novo, eu vou me repetir nisso o quanto for, porque eu não quero ser mal entendido. Não sou eu que estou falando isso. Isso é uma coisa que está no texto, que era uma concepção social do século XII. Então, por favor, tenham isso em mente. Depois disso, Percival continua a jornada dele e ele chega perto da corte do rei Arthur. E ele encontra um cavaleiro vestido com armadura vermelha saindo da corte, e ele tinha uma taça com ele, que era uma taça roubada. Percival acha estranho, ele troca umas palavras com esse cavaleiro e depois ele entra na corte do rei Arthur. E ele entra de um jeito completamente rústico também. De novo vem uma situação cômica. O Percival ele entra na corte montado no cavalo e ele não desmonta do cavalo. Ele só vai continuando até que o cavalo chega e fica colado no rei Arthur. E o rei Arthur ele está absorto, pensativo, perdido nos próprios pensamentos, meio triste até. E ele só se apercebe da presença do Percival montado no cavalo quando o cavalo bate nele. Então é preciso que o cavalo encoste no rei para que o rei volte à consciência, praticamente. E aí o Percival começa mais uma situação bizarra. Ele, ainda montado no cavalo, começa a conversar com o rei e o rei pede que ele apeie. E ele fala: eu não vou descer do cavalo. E ele não desce do cavalo. E ele fala para o rei que ele quer ser tornado cavaleiro. Eles continuam conversando e o rei fala que o cavaleiro vermelho que tinha saído dali era o seu pior inimigo. E o Percival ele fala: bom, eu quero as armas e a armadura daquele cavaleiro, eu quero elas para mim. E o Percival estipula essa condição dele conseguir as armas daquele cavaleiro para que o rei Arthur adube ele. Então é uma inversão total da coisa, né? Ele não tem o mínimo de humildade perante o rei. Ele não tem deferência alguma. Ele não desmonta do cavalo e ele ainda fica impondo condições para o rei armar ele cavaleiro, como se ele fosse quem deveria estipular as regras. E daí vem o Senescal Kai, que é tipo uma figura cômica e atrapalhada e até um contra-exemplo de conduta nos romances do Chrétien de Troyes. E o Kai faz uma zombaria, assim, ele fala: aquelas armas lá, vermelhas, são minhas, vai lá pegar. E daí o rei Arthur até sai pra lá, né, pro Kai, ou Senescal Que, como é na versão em francês, e o Percival resolve que ele vai pegar a armadura pra ele, e as armas. Então, quando o Percival vira e tá de saída, uma moça na corte faz uma graça com ele, e ela é dita que não ria há 6 anos e tinha um ar ruim, um ar deprimido talvez. E isso irrita o Senescal, o Kai, e ele vai lá e esbofeteia ela e joga ela no chão. O que é uma conduta completamente anticavaleiresca, né? Por isso que o Kai, como eu disse, é sempre um exemplo de má conduta. Aí o Percival ele só olha e não faz nada. Ele segue pra fora da corte e encontra com esse cavaleiro. E aí vem o primeiro combate do Percival no livro. O Percival fala que o rei Arthur ia dar aquelas armas para ele, e ele troca umas palavras rudes com o Cavaleiro Vermelho, e eles entram em combate. O combate é super feroz. Não vou descrever ele aqui, mas no final o Percival pega o dardo, os mesmos dardos que ele usava para caçar javalis, para caçar no começo no comecinho da narrativa, no comecinho do romance, antes dele conhecer os cavaleiros. Ele usa esses dardos para atacar o cavaleiro.
e atacar de longe. E como ele lança o dardo muito bem, né, porque ele já era um caçador, ele acerta o dardo na cabeça do inimigo e atravessa a cabeça do inimigo, estourando o cérebro para fora. E, bom, o Cavaleiro Vermelho morre, evidentemente, e o Kai, ele vai pegar as armas e a armadura para ele. Só que enquanto está acontecendo essa cena, que é super violenta, tem um outro cavaleiro observando de longe. Esse cavaleiro chega perto do Percival, porque o Percival não consegue desvencilhar o corpo do oponente da armadura. Ele acha que está tudo grudado, ele não consegue tirar a armadura do corpo morto. E o cavaleiro se apresenta, ele diz que se chama Yvonne, e o Percival fala que era mais fácil cortar o corpo do inimigo do que conseguir tirar a armadura do corpo do jeito que estava. O que mostra mais uma vez o quão selvagem é o Percival, né? Esse gaulês. E várias vezes tem esse comentário no livro de que esse comentário que associa um gaulês, um comentário que associa um galês do país de Gales a um selvagem, a um bruto. E o Percival, ele é retratado dessa maneira de algumas vezes. Bom, o Yvonne ajuda o Percival sem ninguém precisar esquartejar corpo nenhum. E o Percival, ele recebe a armadura vermelha e ele separa as armas do derrotado para si, né? Ele basicamente pega o que era do morto, toma para si, inclusive o cavalo. Só que o Percival, ele se recusa a colocar as esporas. Isso é muito simbólico, vocês vão entender porquê daqui a pouco. Ele se recusa a colocar as esporas do cavaleiro derrotado e ele se recusa a colocar a loriga de lã, né? O jaqui, que se chama, que era tipo uma jaqueta forrada que ficava por baixo de tudo, embaixo da cota de malha, e que era lã costurada com seda. E ele se recusa porque ele fala que a camisa que a mãe dele fez, a camisa rústica feita de cânhamo, ou seja, maconha, fibra de maconha, é muito melhor do que uma peça de roupa de lã. Porque ele fala que aquela peça feita pela mãe dele não deixa passar água, caso chovesse. E o Yvonne não consegue convencer ele do contrário, mas o Percival, ele faz um primeiro gesto de bondade. Ele pega a taça que foi roubada, entrega para o Yvonne e fala para ele devolver para o rei. E ele também fala para o Yvonne falar para as pessoas na corte que a mulher que o Senescal esbofeteou, que ele agrediu, seria vingada. Mas ele não fala como, nem fala quando. E ele também dá o cavalo antigo dele pro Yvonne. E aí ele pega o cavalo novo dele, com as armas novas dele, e vai embora, e segue viagem. Depois o Yvonne vai pra corte e faz tudo isso que o Percival pediu pra ele. Mas de novo, o Percival, ele ainda não é chamado de Percival, porque o nome dele ainda não apareceu na narrativa. Ele só é chamado de o Jovem ou o Galês. Pois bem, ele continua a viagem dele. Mas aí, antes da gente tratar do que acontece depois, vamos destrinchar algumas coisas. Repare como, antes do Percival conseguir as armas, ele é muito rude. Ele ignora o fato de uma donzela ter sido atacada e jogada ao chão. Ele também acredita em qualquer um. Ele acredita no Senescal, que estava zombando, falando que as armas eram dele. Ou seja, as armas eram do Senescal. Ele é ingênuo. E ao mesmo tempo ele é rude, muito rude, porque ele não tem deferência em relação ao rei. Ele não trata bem as donzelas, como aquela que estava na tenda e que ele se forçou contra ela. Ele peca pela glutonia, que é uma coisa que o Raimundo Lúlio condena no livro, né, de cavalaria, e era corrente, né, nessa cultura da Idade Média Central, que um cavaleiro não poderia ser um glutão. Inclusive tem alguns romances em que o Senescal Kai é glutão. Isso que faz ele ser um personagem cômico e um exemplo, ou melhor, um contra-exemplo de conduta. Mas nesse caso aqui não é mencionado isso. O erro ainda está no Percival.
Agora, a partir do momento em que o Percival veste as armas da cavalaria, mesmo que ele não seja inteiro cavaleiro, ele já faz o primeiro ato de bondade, que é devolver as posses do rei ao rei e prometer que vai vingar uma mulher indefesa que foi atacada injustamente. Contudo, o Percival ele ainda não é um cavaleiro por inteiro. Não só ele não foi adubado, como ele só está vestindo as roupas de um cavaleiro que ele derrotou. E nem todas as roupas, porque no âmago dele, o mais próximo do peito, do coração dele, ele ainda carrega a camisa de cânhamo da mãe dele. E isso é muito importante, porque é simbólico. Ele ainda está psicologicamente atrelado à mãe, atrelado ao domínio da mãe. O Percival ele ainda não adentrou a sociedade cavaleiresca. E eu vou ler esse trecho em que ele recusa as vestes mais refinadas do Cavaleiro Vermelho, e ele fala com o Yvonne que ele não ia aceitar porque a camisa que a mãe dele fez seria melhor. Mas o galês não quer tirar suas próprias vestimentas. Malgrado o que diz Yvonne, não concorda em colocar a aconchegante túnica de seda forrada de lã que o cavaleiro vestia sob a loriga. Tampouco deseja calçar os sapatos do vencido, dizendo: "Diabo, queres que eu troque os bons panos trabalhados por minha mãe pelos desse cavaleiro? Abandonar boa e grossa camisa de cânhamo, bem macia e suave, e minha túnica que não deixa passar água, por esta que a água atravessa? Maldito seja quem mudar suas boas roupas contra más roupas de outrem." É difícil fazer um louco aprender. Nada há para dizer. Ele quer ficar apenas com as armas. Yvonne veste-o, ata-lhe as perneiras e depois amarra as esporas por cima dos borzeguins de couro. Depois veste a loriga, que nunca foi mais bem portada. O elmo que assenta muito bem. Ajusta-o sobre a coifa. Mostra como cingir a espada folgada na corrente. Mas as esporas o rapaz não quer, pois prefere sua varinha. Ou seja, a varinha para bater no cavalo, né? Yvonne traz-lhe o escudo, a lança, e, quando está prestes a partir, o rapaz fala assim: "Amigo, tomai meu cavalo, é cavalo bom, fica sendo vosso, pois já não tenho precisão dele. Levai ao rei sua taça de ouro e saudai-o de minha parte. Dizei também à donzela que o senescal esbofeteou, que dentro de meu poder, e salvo se eu morrer, vou preparar a esse grosseirão tal cartada que ela será por vingada." Então, né, é aquilo que eu acabei de comentar. Tem um começo de transformação no Percival, mas ainda no interior dele, ele ainda está muito vinculado à mãe. E esse aspecto de transição, de progressão gradual, ele faz com que o personagem não seja uma coisa monolítica igual acontecia nos romances, ou melhor, nas canções de gesta anteriores. Você tem um ganho de complexidade de cada personagem no nível psicológico e no nível individual que você não vê na literatura antes disso. Por isso que o Chrétien de Troyes ele foi revolucionário no mundo literário. E o desenvolvimento dos romances de cavalaria, eles seguiram isso. Esse tipo de aumento de complexidade foi inclusive analisado pelo Erich Auerbach, que foi um filólogo alemão e teórico da literatura que trabalhava com literatura comparada. No livro dele, Mimesis, ele comenta sobre essa progressão da densidade psicológica de personagens ao longo do tempo, em diferentes eras, em diferentes épocas, através de diferentes obras. E uma delas é o Chrétien de Troyes. Bom, aí o Percival ele continua a jornada dele até que ele chega num castelo. E esse castelo ele é o estereótipo do castelo medieval que a gente tem na cabeça. Ele é descrito como um castelo de pedra, com um fosso ao redor e uma pontezinha de pedra que atravessa esse fosso, cheio d'água. Parece bobinho, né? Descrever o castelo dessa forma tão estereotipada, mas isso é estereotipado para nós hoje, em 2021. No século XII, isso não era exatamente estereótipo. Isso era um ideal de castelo. Um ideal de castelo bom, preparado para um cerco. Porque ao longo do século XII aconteceu um fenômeno que os castelos eles eram feitos de madeira e cobertos com massa, com argamassa e pintados, caiados e pintados, né? Não era só a madeira, né? Porque se um inimigo que tivesse de fora atacando o castelo visse que o castelo era de madeira, esse inimigo simplesmente ia mandar tacar fogo em tudo e pronto. Por isso que os castelos, tanto de pedra quanto de madeira, eles tinham reboco,
eles tinham uma mão de cal e eles eram pintados. Porque daí o inimigo do lado de fora ele não tinha como saber se o castelo que ele estava atacando era de madeira ou era de pedra, ou misto. Bom, no século XII, no começo do século XII, a maioria dos castelos eram só de madeira. E no final do século XII, você já tem muitos castelos de pedra. O próprio castelo do Gravenstein, que eu já mostrei para vocês no vídeo 1 e no vídeo 2, que foi onde o Chrétien provavelmente escreveu esse livro. Que inclusive é um castelo que tem um fosso e uma pontezinha, tudo estereótipo igual é descrito no livro. Mas, de novo, não era um estereótipo no século XII, era uma inovação, era um novo jeito de construir, era uma nova tecnologia militar, digamos assim, porque parte disso foi desenvolvido de forma nativa pelos europeus mesmo, né? No norte da França, Flandres, Inglaterra, Portugal, Espanha, muitas aspas, né? Porque ainda não existia a Espanha, mas no que hoje é a Espanha, no Reino de Castelo e tal, Aragão. E, em outra parte, eles aprenderam no Levante, na Palestina, durante as cruzadas, vendo algumas técnicas construtivas dos povos islâmicos, contra quem eles lutavam. Né? E eles acabaram misturando técnicas deles e técnicas islâmicas e construíram castelos e começaram a fazer os castelos serem de pedra, porque a pedra é muito mais resistente a um ataque do que a madeira. E isso significava que no final do século XII, se você tinha um castelo de pedra, você era rico, você era rico, você era poderoso. Então, era muito bem visto você descrever um castelo como um castelo de pedra. Por isso que essa passagenzinha pode ser bobinha pra gente, mas era muito importante para quem estava lendo ou ouvindo esse conto. Pois bem, o Percival ele entra no castelo e um homem recebe ele. E esse homem ele tá usando um casaco de peles. Tem versões em que ele tá usando roupas púrpuras, que também é um sinônimo de nobreza, né, de riqueza, porque era muito difícil alguém ter roupas púrpuras, mas em outras versões, em outros manuscritos, ele está usando um casaco de peles, o que faz muito mais sentido, porque o conto, se vocês forem ler, ele se passa na primavera, e a primavera, o começo da primavera pode ser ainda bem frio, né, no norte da França ou em Flandres, né, na Bélgica, na atual Bélgica, e isso faria com que as pessoas usassem roupas mais quentes. Existia um tipo de casaco, digamos assim, chamado pelisson, que era um casaco de pele adequado para o inverno, que era utilizado por pessoas muito ricas, né, por membros da nobreza, ou sei lá, quem fosse um burguês muito, muito, muito alto, muito rico, que pudesse comprar esse tipo de bem. E por cima desse pelisson eles ainda usavam o bliot, que era tipo uma túnica que cobria a maior parte do corpo. Daí tanto homens quanto mulheres usavam seus respectivos trajes, né? seu próprio tipo de bliot. Bom, o homem está vestido com isso, e esse homem saúda o Percival desmonta, o que é interessante, né? Porque agora que ele viu um homem bem vestido, fino, nobre, num castelo interessante, ele desmonta, coisa que ele não fez antes quando ele chegou na corte do rei Arthur, porque ele ainda não tinha as vestes de um cavaleiro. Pois bem, ele desmonta e o homem... Então, eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, mas eu perdi um pedaço do vídeo, então por isso eu estou regravando agora aqui. Mas era só para dizer que esse homem, ele calçava esporas. E essas esporas, elas são um símbolo de cavalaria, um símbolo muito importante da cavalaria. E vocês vão ver isso daqui a pouco. E no caso de Flandres, as esporas têm até uma conotação histórica importante, mas que na época em que o Chrétien escreveu ainda não tinha acontecido o evento das esporas douradas. Mas era só isso, e daí vamos voltar pro vídeo original. Eu esqueci de um detalhe. O Percival, que ainda não está nomeado como Percival, ele pede albergue para esse homem, para esse nobre, e esse nobre concede. Fala que ele pode passar a noite ali, e o homem ele começa a ensinar o Percival coisas de proezas de cavalaria, como usar bem uma lança, como cavalgar corretamente e tal. E o Percival vai copiando ele. E basicamente ele recebe um treinamento de cavalaria em um dia. Né? É cômico isso, mas é um exagero, né? Que está no domínio da fantasia, do absurdo, mas faz parte, né, do romance. E como o próprio Auerbach falou,
o ar que se respira num romance de cavalaria é um ar feérico, né? Uma coisa meio conto de fadas, assim, em alguns aspectos. É meio isso que acontece nessa situação. E mostra também esse inatismo, né? Porque o Percival ele vai lá e ele aprende rapidinho, assim, ele faz tudo certinho, igualzinho o homem explicou para ele. E isso é um indicativo de que está na natureza do Percival, ele está predestinado a se tornar um cavaleiro, porque ele já é nobre, ele já tem sangue nobre. E por isso ele consegue fazer tudo que um cavaleiro faz perfeitamente, na maior naturalidade, como se ele tivesse passado a vida inteira treinando para isso. E aí beleza, eles terminam de treinar e o Percival pergunta para o anfitrião dele qual é o nome dele, porque a mãe dele falou que era importante ele saber qual era o nome das pessoas. E daí o anfitrião diz que se chama Gorneman de Goort e convida ele para entrar no castelo e fazer uma refeição. Eles entram, fazem uma boa refeição e vão dormir. No dia seguinte, de manhã bem cedinho, o Gorneman ele manda uns valetes, uns criados, levarem uma camisa de lã para o Percival. E o Percival acorda e tal, e o Percival não quer trocar a camisa dele, da mãe dele, por uma camisa que ele julga ser pior, que na verdade é muito melhor. E aí o Gorneman ele fica meio chateado e ele fala, olha, você tinha prometido para mim que você ia me obedecer, então por favor, faça o que eu estou te pedindo. E aí meio que a contragosto o Percival vai lá e faz. E aí aparece todo um rito de adubamento. O Percival ele ganha novas roupas, recebe as armas e os valetes calçam as esporas nele. E esse calçar das esporas é muito simbólico, porque são as esporas que controlam o cavalo, que fazem alguém cavaleiro, e não uma varinha para ficar batendo na lateral do cavalo igual um rústico, um camponês qualquer. Isso é muito importante e é por isso que eu vou ler essa passagem. Então o rapaz se veste, mas não com as roupas dadas pela mãe. O senhor curva-se e lhe calça a espora direita, pois tal era o costume. Quem fazia um cavaleiro devia calçar-lhe a espora de lei. Cebolinha. Pois tal era o costume. Quem fazia um cavaleiro devia calçar-lhe a espora de lei. De novo, Cebolinha. Então o rapaz se veste, mas não com as roupas dadas pela mãe. O senhor curva-se e lhe calça a espora direita, pois tal era o costume. Quem fazia um cavaleiro devia calçar-lhe a espora direita. Chegam valetes trazendo as peças da armadura, afanando-se a porfia para armar o jovem, mas é o Senhor quem lhe cinge a espada, beija-o e diz: com essa espada, que ora entrego, confiro-vos a ordem mais alta que Deus criou no mundo. É a ordem de cavalaria, que não admite vilania. Caro irmão, se tiverdes de combater, lembrai que, quando o vosso adversário vencido implorar mercê, deveis ser misericordioso e não o matar. Não faleis muito facilmente. Quem fala demasiado pronuncia palavras que se transformam em loucura. Quem fala demais faz pecado, diz o sábio. Peço também, se acontecer que encontreis em desgraça por falta de socorro, homem ou mulher, órfão ou dama, prestai socorro, se possível, agireis bem. E finalmente, eis algo mais que não deve ser esquecido. Ide a miúde ao mosteiro, orar ao Criador de todas as coisas, que Ele tenha mercê de vossa alma, e que nesse mundo terreno vos guarde como seu cristão. E o galês responde: abençoem-vos todos os apóstolos de Roma, caro Sar, que me ensinais como minha mãe. Caro irmão, escutai. Não continueis a dizer que sabeis por vossa mãe todas as coisas. Jamais vos censurei por isso, mas doravante suplico, tendes de vos corrigir. Se continuasseis, iriam dizer que sois louco. Portanto, não faleis mais assim. Caro Sir, o que direi então? Que fostes ensinado pelo vassalo que vos calçou a espora. O rapaz promete. O Senhor faz sobre ele o sinal da cruz, dizendo ainda: pois que te agrada partir sem esperar. Adeus. Então isso é um rito de adubamento de cavalaria, né? Bem simplificado, mas isso mostra quão importante era esse momento. Tem toda uma questão envolvida aqui que a gente pode analisar da sociedade, que é o calçar da espora, que era um costume importante, especialmente em Flandres. Em Flandres, a ideia das esporas é Flandres e o norte da França, né? A ideia de calçar esporas era
é um costume local muito importante no final do século XII. Também tem uma questão misógina, em que um homem indica para o outro que ele tem que parar de falar da mãe, ele tem que parar de dizer que aprendeu coisas através da mãe, através de uma mulher, e ele tem que entrar no mundo dos homens, porque só um cavaleiro pode ensinar outro cavaleiro e tornar outro homem um cavaleiro. E também tem uma questão de que o Percival ele aceita as roupas, então as novas roupas, ele deixa para trás esse vínculo psicológico e afetivo entranhado que ele tinha com a mãe dele no passado, e agora ele adentra para uma nova vida, se tornando cavaleiro. E isso também tem sua simbologia no fato de ser uma cena que acontece nos primeiros momentos da manhã, de manhã bem cedinho, como era o costume de se fazer novos cavaleiros de manhã bem cedo. A única diferença é que aqui o Percival ele dorme e o anfitrião também, enquanto que na vida real, geralmente os cavaleiros ou melhor, os pajens, né, que era o nome do ajudante de um cavaleiro, quem estava estudando na cavalaria, tinha esses homens que seriam tornados cavaleiros, eles jejuam e tomam banho e não dormem. Eles passam a noite em claro, às vezes rezando e tal, para que passassem por um processo de purificação, digamos assim, antes de serem tornados cavaleiros. O único processo de purificação que eu até esqueci de mencionar, que acontece, é que antes deles fazerem a refeição na véspera, né, na noite anterior, eles lavam as mãos. E o texto fala, eles lavam as mãos e depois comem. E isso também é um indicativo da higiene, né? Não era igual no Monty Python, assim, todo mundo chafurdando na lama, na merda, assim, né? Era uma coisa que até poderia acontecer entre, sei lá, camponeses com péssimos hábitos de higiene, mas pelo menos entre a nobreza existia uma preocupação de higiene, e isso está no texto. Aí a gente fica em dúvida também, né? Porque eu não tenho como dizer categoricamente que isso era uma reprodução de costumes, né? Uma, entre aspas, retrato da vida, como costumava ocorrer, ou se isso era o Chrétien falando, olha, tem que fazer isso, viu? Tipo uma sugestão, uma propaganda de vamos lavar as mãos antes de comer. O que, de qualquer forma, é uma coisa muito boa, né, para higiene. E, bom, a gente sabe que até hoje tem gente que não faz isso, hoje em dia, né? Então, sei lá, me parece bastante simbólico isso no livro. Me chama bastante atenção. Mas, voltando ao aspecto da cavalaria, todo esse ritual da cavalaria, ele se conclui com 3 atos importantíssimos, que é, depois de calçar as esporas, que é o homem mais importante, que era um cavaleiro também, o Gurnemann de Goort, cingir a espada ao Percival, dar um beijo nele, que era como se fosse o contrato social, para que o Percival nunca mais se esquecesse daquele momento, e depois fazer o sinal da cruz, para abençoar o Percival nessa nova vida dele, nesse novo início dele, enquanto cavaleiro. Isso é muito importante, muito importante. Claro, variava de sociedade para sociedade, né? Em algumas, geralmente sociedades latinas, você tinha esses contratos sociais firmados com um beijo. Algumas sociedades mais ao norte, mais germânicas ou eslavas, firmavam o contrato através de um tapa. Mas independente de ser um beijo ou um tapa, ou os dois, ou a troca de um pequeno objeto, ou o que fosse, havia o firmamento de um contrato social, para que o novo cavaleiro nunca se esquecesse de que agora ele fazia parte da ordem de cavalaria. Pois bem, aí o Percival, agora já cavaleiro por inteiro, embora tenha pulado a fase de ser pajem, né, a fase de estudos na cavalaria, ele já se torna um cavaleiro. Esse ciclo que começa quando ele chega na corte do rei Arthur querendo as armas do Cavaleiro Vermelho se fecha, e ele passa finalmente a ser um cavaleiro de fato. Ele adentra o mundo dos homens. E ele continua a jornada dele. E continuando a jornada dele, assim que ele sai do castelo do Gurnemann, o texto diz o seguinte: o novo cavaleiro deixa seu anfitrião. Arde, porém, encontrar a mãe, se Deus der que a reveja viva e em boa saúde. Cavalga pela floresta solitária, que aprecia mais do que terras planas. Cavalga até avistar um castelo muito bem situado. Fora dos muros não havia senão o mar e uma terra desolada.
tem pressa em alcançar o castelo. Chega ante a porta, encontra uma ponte que é preciso passar, mas tão frágil que é um perigo. Entrando, o jovem cavaleiro arrisca e passa sem dano, e depara-se com uma porta fechada. E eu paro por aqui. E no próximo vídeo a gente vê o que acontece nesse próximo castelo.